Eu vou ler então do 1 ao 8, diz: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha ou seta que voa de dia, nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas ninguém o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Esse salmo é um salmo de relacionamento. Que tudo depende de um relacionamento. E aqui, efetivamente, fala de um relacionamento com Deus. Quando eu tenho um compromisso, quando eu me relaciono com Ele, quando eu estou sempre junto com Ele, quando eu busco a face dEle, quando eu tenho um compromisso com Ele, quando eu vivo com Ele, quando eu desfruto da presença dEle, eu busco estar com Ele. Todas essas coisas vêm, essas bênçãos vêm a partir disso, a partir de um compromisso, desse relacionamento que eu tenho com Ele. A gente falou dos 2 primeiros versículos, de como o salmista se dirige a Deus, e ele fala que Deus ele é o Altíssimo, que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é refúgio e que Ele é a fortaleza. E aqui ele continua falando, e nessa linguagem figurada e poética que ele usa no texto, ele vai falar assim no 3º versículo: ele, referindo-se a Deus, o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. As situações colocadas nesse salmo de maneira metafórica, elas são situações que geralmente não estão à nossa vista, no nosso controle. Não, elas são situações que estão fora da nossa vista e que, humanamente falando, a gente não conhece. Ele está falando aqui, ele o livrará do laço do caçador. Tomando a figura do caçador que arma um laço para capturar um animal. Ou seja, o animal está lá andando e ele não sabe que tem um laço ali. São coisas que o animal não conhece. Por não conhecer, acaba caindo. E daí ele fala do veneno mortal. Veneno de algum animal que é peçonhento. E também gente que é envenenada. Naqueles tempos, tinha muito dessa coisa de envenenar outros. Hoje, nesse mundo, ainda acontece isso, né? Mas em alguns lugares já é mais difícil, porque um exame pode detectar um envenenamento e quem o fez pode ser condenado. Mas eu lembro de uma vez que eu estava num seminário lá do Instituto Haggai, em Maui, e nós estávamos com pessoas de 26 nações diferentes, e uma das pessoas que veio de um país islâmico, ele disse: olha, quando alguém recebe Jesus lá no meu país, essa pessoa tem um risco muito alto de ser envenenada pela sua família. Em uma refeição, se a família sabe
que essa pessoa veio a Jesus, se converteu a Jesus, é muito comum que os familiares coloquem veneno na comida, na bebida daquela pessoa da família. Eu fiquei assustado com isso, porque isso não é nossa realidade. Mas isso existe no mundo. Mas enfim, só para exemplificar que o veneno mortal, é no caso de alguém ou que seria atacado por um animal venenoso, ou que alguém o envenenou, são coisas que nós não temos controle, não temos conhecimento, não sabemos o que está de fato por acontecer, que fogem ao nosso conhecimento, falam de situações armadas, falam de traições, coisas ocultas, que normalmente não são vistas. Como seres humanos, nós não conseguimos ver humanamente falando, e também isso pode ter ali um significado espiritual, um laço maligno, uma ação maligna em tudo isso. Contudo, o que nos abençoa e nos conforta é que nada foge aos olhos de Deus. Nada fica escondido aos olhos de Deus, mesmo que alguém esteja armando alguma coisa contra nós, que nós não estejamos vendo, mesmo que alguém esteja conspirando e dizendo alguma coisa, Deus tudo vê. Pode estar oculto a nós, mas não a Deus. Deus está vendo, Deus está ouvindo tudo. Como aqui o salmista já disse, Deus é o Deus onipotente, Ele é o El Shaddai. Então, Ele é aquele que tudo pode, Ele é o Todo-Poderoso, mas Deus também é o Deus onisciente. Ele sabe de tudo. Deus é o Deus onividente, Ele vê todas as coisas. Deus é o Deus onipresente, que está em todos os lugares. Mesmo que Ele não se manifeste em todos os lugares, Ele está em todos os lugares, e nada, absolutamente nada, está oculto aos olhos de Deus. E quando nós temos esse relacionamento com Ele, quando nós habitamos no esconderijo dEle, nos abrigamos no seu esconderijo, descansamos à sombra dEle, temos esse compromisso, esse relacionamento, a sombra dEle está ali sobre nós. E então, diz o salmista, Ele livrará você, Ele te livrará. De quantas coisas Deus já tem nos livrado? Quantos livramentos já aconteceram na nossa vida que a gente nem ficou sabendo. Outros que depois nós ficamos sabendo. Quando a gente vive com Deus, a gente desfruta dele como um refúgio. E aqui está novamente refúgio. Debaixo das suas asas encontrarás refúgio. A palavra refúgio é repetida aqui, já tinha sido dita lá no início. O salmista colocou Deus como um refúgio. E aqui novamente, o refúgio, o lugar para onde se vai. Nos momentos da vida, nesses tempos aí, difíceis no mundo, nós precisamos ir para Deus e nos refugiar em Deus. E o refugiar-se em Deus é investir no relacionamento com Ele. É estar diante dEle e rasgar o nosso coração diante dEle. É estar com a palavra dEle. É nos desconectarmos de tantas outras coisas para nos conectarmos com Deus. É estabelecermos uma disciplina para estarmos com Ele, junto a Ele, para recebermos essas asas sobre nós. Forças emocionais.
elas estão sobretudo em Deus. É importante que tenhamos pessoas, que conversemos com elas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Pessoas nunca substituirão Deus. Não procure em pessoas o que você só pode encontrar em Deus. Não procure satisfazer-se em pessoas, em coisas que só Deus pode satisfazer você. Tem muitas pessoas, tem muito cristão, que não desenvolve relacionamento com Deus. E a alma fica aflita. E qualquer coisa o faz estourar. Vive como um fio descascado. Carregado de ansiedade. Sabe o que está faltando? Não é mais chá de capim-cidreira, camomila. Não é mais um comprimido. Com isso eu não estou de jeito nenhum combatendo os recursos médicos, e tem gente que de fato precisa disso. Mas eu estou falando de situações normais. Gente que não quer negar-se a si mesmo, que não quer se disciplinar, não quer vir para Deus, para estar com Ele, derramar a alma, desenvolver um relacionamento com Ele, ter uma vida de compromisso com Ele, gastar tempo com Ele. Se gasta 2, 3 ou 4 horas nas mídias sociais, e se não cuidar mais do que isso, se gasta no celular, no computador, durante o dia. Agora, orar uma meia hora é demais, não tem tempo, não dá. Como é que se quer experimentar essa segurança nele? Ei, Deus está falando com você, comigo. Jesus disse, eu quis reunir vocês como a galinha reúne os seus pintinhos. Mas vocês não quiseram. É o nosso querer que faz a diferença. Não vamos colocar a culpa nos outros, não. Não vamos colocar a culpa no pai, na mãe, no cônjuge, no governo, no prefeito, não sei quem mais, no patrão, no empregado, não, sabe? A maioria das coisas não são eles, é Deus. O nosso relacionamento com Ele, é nele que é uma satisfação real. Não são em coisas, é em uma pessoa, é em Deus. Que essa satisfação, que essa realização realmente acontece. Salmo 91 está falando sobre isso. E quando esse relacionamento acontece, versículo 5 diz, você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia. Diz, 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. A Bíblia está falando aqui de termos o amparo divino, tanto à noite como durante o dia.